Meu ex-psicopata eliminou cada animal de estimação que adotei, até eu adotar um pitbull resgatado, e arrancou o rosto dele com mordidas. Meu nome é Amber, e estou escrevendo isso de uma sala de espera de hospital, com líquido vermelho seco, ainda sob minhas unhas. Não meu líquido vermelho. Dele. Deixe-me voltar atrás. Há 3 anos, conheci Derek em uma cafeteria em Portland. Ele tinha esse sorriso que fazia você esquecer seu próprio nome. Cabelo escuro, olhos verdes. Usava flanela de uma forma que não parecia que estava tentando demais. Ele comprou meu café sem perguntar, o que normalmente teria me irritado. Mas algo sobre a forma como fez pareceu diferente. Conversamos por 4 horas seguidas. Ele me contou sobre o trabalho dele como engenheiro de software, sua família em Boston, seu sonho de construir uma casa minúscula na floresta. Contei que era designer gráfica freelancer, que acabava de me mudar para Portland há 6 meses, que ainda estava tentando descobrir quem era após um término ruim. Ele escutou. Realmente escutou. Não o tipo de escuta onde alguém está apenas esperando sua vez de falar. O tipo onde se lembram de tudo que você diz. Bandeira vermelha número 1 que completamente perdi. Começamos a namorar 2 semanas depois. Ele era perfeito. Perfeito demais. Mas havia aprendido a desconfiar dos meus instintos após meu último relacionamento. Então ignorei aquela vozinha na minha cabeça dizendo: vá devagar. 4 meses depois, adotei um gato. Um gatinho laranja tigrado do abrigo chamado Mango. Sempre quis um gato, mas meu ex antes de Derek era alérgico. Então isso pareceu reivindicar algo para mim mesma. Derek pareceu bem com isso. Disse que amava gatos. Até comprou brinquedos e comida chique para Mango. 2 semanas depois, Mango havia sumido. Cheguei em casa de uma reunião com o cliente e encontrei a janela escancarada. A janela do meu apartamento no 3º andar que nunca abria mais que uma fresta porque era paranoica sobre exatamente isso. Derek me ajudou a procurar pela vizinhança por horas. Fez panfletos. Postou em toda a página de animais perdidos. Me segurou enquanto chorei até dormir. Essas coisas acontecem, ele disse, acariciando meu cabelo. Gatos são curiosos. Ela provavelmente apenas vagueou. Mas Mango não era esse tipo de gato. Ela era tímida, com medo de tudo. Não teria pulado de uma janela 3 andares acima. Tentei dizer isso a Derek, mas ele apenas continuou me reassegurando que a encontraríamos. Nunca encontramos. Fiquei devastada por meses. Derek esteve lá para tudo isso. Paciente. E compreensivo. Ele até sugeriu que esperássemos um tempo antes de conseguir outro animal. Você não está pronta ainda, disse. Dê tempo a você mesma para curar. Olhando para trás, deveria ter visto então. A forma como me observava, lamentar. Como se estivesse me estudando. Tomando notas. 8 meses se passaram. Finalmente me senti pronta para tentar novamente. Adotei um cachorro desta vez. Um mix de beagle chamado Biscuit do mesmo abrigo. 7 anos. Calmo. Perfeito para a vida em apartamento. Derek se mudou comigo 2 semanas após eu trazer Biscuit para casa. Pareceu o próximo passo natural. Estávamos juntos há mais de 1 ano. Ele praticamente vivia no meu lugar de qualquer forma. O contrato dele estava terminando. Fazia sentido financeiro. Além disso, achei que tê-lo por perto seria bom para Biscuit. Alguém em casa mais frequentemente, já que Derek trabalhava remotamente. Biscuit morreu 3 semanas depois. O veterinário disse que foi veneno. Veneno de rato especificamente. Mas não tinha veneno de rato no meu apartamento. Nunca tive ratos. O prédio era bem mantido. Velho, mas limpo. Poderia ter entrado nisso lá fora? O veterinário perguntou. Talvez. Biscuit sempre estava farejando ao redor das lixeiras durante passeios, mas ele era bem treinado. Nunca comia nada do chão. Derek me segurou no consultório do veterinário enquanto colocavam Biscuit para baixo. O veneno havia destruído os órgãos dele. Não havia nada que pudessem fazer. Chorei tão forte que vomitei no estacionamento. Sinto muito, Derek sussurrou, esfregando minhas costas. Isso é minha culpa. Deveria tê-lo observado mais cuidadosamente durante passeios. Não é sua culpa, disse, porque acreditei nisso. Ele insistiu que era. Se culpou por semanas, o que me fez confortá-lo enquanto estava me afogando no meu próprio luto. Bandeira vermelha número 2. Disse a mim mesma que estava terminada com animais. 2 em menos de 2 anos. Não conseguia lidar mais. O universo estava claramente me enviando uma mensagem. Derek concordou. Talvez você apenas não seja pessoa de animais, disse gentilmente. E está tudo bem. Mas sabia que era pessoa de animais. Cresci com animais. Meu cachorro de infância viveu até 16 anos. Minha família sempre teve gatos, pássaros, até um coelho uma vez. Nunca perdi um animal assim antes. 6 meses se passaram, Derek propôs. Pequeno, íntimo. Apenas nós em uma caminhada no desfiladeiro. O anel era simples e perfeito. Disse sim porque o amava. E porque dizer não parecia admitir que algo estava errado quando não conseguia apontar o quê. Marcamos uma data para o verão seguinte. Começamos a planejar. A mãe dele voou para me conhecer. Ela era fria, formal. Mas Derek disse que era apenas como ela era. Então o inverno veio. E vi um post no Facebook do abrigo. Haviam resgatado 40 cães de uma situação de acumulação. Precisavam desesperadamente de lares temporários. Uma das fotos mostrava esta terrier mix pequena, emaranhada e assustada, escondendo no fundo de um canil. Algo em mim se abriu. Mostrei a Derek. Apenas acolhimento temporário, disse. Temporário. Eles precisam de ajuda. Sua mandíbula apertou por apenas 1 segundo. Então ele sorriu. Claro, se é importante para você. Peguei o cachorro no dia seguinte. Uma menina. Talvez 2 anos.
Eles acharam. Ela esteve vivendo na própria sujeira. Nunca socializada. Aterrorizada de tudo. Nomeei ela Pepper pelas manchas brancas e pretas nas orelhas dela. Derek manteve distância no início. Disse que não queria sobrecarregá-la, o que apreciei. Pepper precisava de espaço para descomprimir. Mas notei coisas. Coisas pequenas. A forma como Derek a observava quando achava que não estava olhando. Não com afeição. Com algo mais. Algo calculador. Convenci a mim mesma que estava sendo paranoica. Ele não havia sido nada além de apoiador. Prestativo. Gentil. Pepper começou a se aquecer a mim após uma semana. Comendo da minha mão. Dormindo em uma cama de cachorro ao lado da nossa cama. Aprendendo que dentro significava segurança. Uma noite, acordei com Derek parado sobre a cama dela. Apenas encarando para baixo para ela no escuro. O que está fazendo? Perguntei. Minha voz com sono. Ele se assustou. Não conseguia dormir. Queria verificá-la no escuro. Não quis te acordar com a luz. Fez sentido. Voltei a dormir. Bandeira vermelha, número 3. 2 semanas no acolhimento, cheguei em casa cedo de uma ida ao mercado. Havia esquecido minha carteira. Derek estava na cozinha. A tigela de comida de Pepper estava no balcão. E Derek estava fazendo algo nela. Não conseguia ver o quê. Estava curvado sobre ela. Suas costas para mim. Oi! Chamei. Ele pulou. Realmente pulou. Derrubou a tigela no chão. Comida espalhada por todos os lados. Jesus, Amber, você me assustou. Desculpa. Esqueci minha carteira. Olhei para a comida no chão. O que estava fazendo? Apenas alimentando ela. Estava tentando te surpreender cuidando disso. Ele riu. Mas soou errado. Forçado. Por que a tigela estava no balcão? Eu a alimento no chão. Estava medindo as porções. Quis ter certeza que fiz certo. Olhei para ele por um longo momento. Meu coração estava fazendo essa coisa estranha. Batendo rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Tudo bem, disse. Obrigada. Peguei minha carteira e saí. Sentei no meu carro por 10 minutos antes de ir ao mercado. Algo estava errado. Sabia que algo estava errado. Mas não conseguia fazer as peças se encaixarem no meu cérebro. Naquela noite, não deixei Pepper comer a comida que Derek havia preparado. Inventei uma desculpa sobre ela ter estômago embrulhado. Alimentei ela com comida fresca de um saco novo. Derek não disse nada, mas senti ele me observando. Comecei a alimentar Pepper eu mesma em cada refeição. Parei de deixá-la sozinha com Derek. Inventei desculpas para levá-la ao meu estúdio quando trabalhava, mesmo sendo menos conveniente. Derek notou. Você não confia em mim com ela, ele disse uma noite. Não exatamente uma pergunta. Não é isso. Menti. Então o que é? Eu apenas... Ela é frágil. Quero ter cuidado. Ele me encarou por um longo momento. Tudo bem. O abrigo ligou uma semana depois. Tinham um potencial adotante para Pepper. Uma mulher aposentada com quintal cercado. E 2 outros cachorros pequenos. Situação perfeita. Deveria ter ficado feliz. Esse era o objetivo do acolhimento temporário. Encontrar lares bons. Ao invés disso, me senti enjoada. Disse ao abrigo que queria adotar Pepper eu mesma. Acolhimento temporário falhado. Eles chamavam. Acontece o tempo todo. Ficaram animados. O rosto de Derek quando contei. Nunca vou esquecer. Por apenas um segundo, algo escuro cintilou pela expressão dele. Então sumiu. Substituído por aquele sorriso apoiador. Isso é ótimo, querida. Sei que ela significa muito para você. Mas sua voz estava plana. Vazia. Naquela noite, não conseguia dormir. Continuei pensando sobre Mango. Sobre Bisky. Sobre Derek parado sobre Pepper no escuro. Sobre ele fazendo algo à tigela de comida dela. Pensei sobre o padrão. Como ambos animais haviam morrido após Derek ter estado ao redor deles por um tempo. Como ele esteve tão apoiador através do meu luto. Como sugeriu que não era pessoa de animais. Minhas mãos estavam tremendo enquanto pegava meu telefone. Sentei no banheiro com a porta trancada. E comecei a pesquisar no Google. Parceiro matando animais. Sinais de relacionamento abusivo. Sinais de alerta de abuso animal. Os artigos fizeram meu estômago revirar. Abuso animal como tática de controle. Uma forma de testar limites. Causar dor sem deixar marcas. Ver se o parceiro ficaria. Pensei sobre como Derek havia sido perfeito. Quão atencioso. Como parecia saber exatamente o que dizer. E quando. Pessoas que são perfeitas demais geralmente estão escondendo algo. Verifiquei a hora. 2 horas da manhã. Liguei para minha melhor amiga Jessica. De qualquer forma. Ela atendeu no quarto toque. Voz grossa de sono. Amber, o que há de errado? Contei tudo. Os animais. Os padrões. Minhas suspeitas. Soou insano dizendo em voz alta. Ela ficou quieta por muito tempo. Venha ficar comigo. Ela finalmente disse. Esta noite. Agora. Traga Pepper. Não posso apenas... Amber, escute você mesma. Você está com medo do seu noivo. Venha aqui. Descobriremos pela manhã. Mas não fui. Porque parte de mim ainda não acreditava. Não conseguia acreditar. Derek me amava. Ele ia ser meu marido. Estava apenas estressada e paranoica. E Pepper começou a ficar doente 3 dias depois. Vomitando. Não comendo. Letárgica. Levei ela ao veterinário imediatamente. Não disse a Derek que estava indo. Apenas a peguei e saí enquanto ele estava em uma reunião. O veterinário fez testes. Não encontrou nada conclusivo. Disse que talvez ela comeu algo que não deveria. Me deu medicação. E disse para observá-la de perto. Não deixei Derek perto da comida dela depois disso. Preparei tudo eu mesma. Mantive ela comigo constantemente. Ela melhorou. Começou a comer novamente. Brincar. Agir normal. Derek agiu normal também. Normal demais. Como se estivesse performando. Cada gesto parecia ensaiado.
Comecei a procurar apartamentos, disse a Jessica. Mas ninguém mais. Verificava anúncios durante intervalos de almoço. Calculava quanto precisaria para depósito. O problema era o contrato. Derek e eu havíamos acabado de renovar por outro ano. Ambos nossos nomes nele. Quebrá-lo custaria milhares que não tinha. Precisava de prova. Algo concreto. Não apenas um sentimento na minha barriga. Então pedi câmeras babá, pequenas disfarçadas como carregadores de telefone, e porta-retratos. Montei ao redor do apartamento quando Derek estava em sua noite semanal de pôquer com colegas de trabalho. Senti insana fazendo isso, como se fosse a louca. Talvez fosse. As primeiras 2 semanas, as câmeras não mostraram nada. Apenas vida normal. Derek trabalhando, andando por aí, assistindo TV. Então, uma tarde, estava em uma apresentação de cliente. Recebi um alerta de movimento no meu telefone da câmera na cozinha. Puxei o feed no meu telefone debaixo da mesa. Derek estava parado no balcão. Pepper estava em sua caixa na sala onde a deixei. Ele tinha a tigela de comida dela e uma pequena garrafa marrom. Assisti ele sacudir algo da garrafa na comida dela, misturar com o dedo, colocar a garrafa de volta no bolso. Minhas mãos ficaram entorpecidas. O cliente ainda estava falando. Alguém me fez uma pergunta. Não tenho ideia do que disse. Terminei a reunião cedo. Inventei uma desculpa. Dirigi para casa, indo 20 acima do limite de velocidade o caminho todo. Derek não estava lá quando cheguei. O carro dele havia sumido. Pepper ainda estava na caixa, chorando para sair. Deixei ela sair. E despejei a comida dela no lixo. Alimentei ela de um saco fresco, mãos tremendo tão forte que mal conseguia abrir. Então baixei a filmagem da câmera para meu laptop. Assisti repetidamente. Não havia erro. Nenhum mal-entendido. Derek estava envenenando meu cachorro. Liguei para Jessica. Ela veio imediatamente. Assistiu a filmagem ela mesma. Caramba! Ela respirou. Amber, você precisa ligar para a polícia. E dizer o quê? Meu noivo está envenenando meu cachorro? Vão achar que sou insana. Você tem evidência em vídeo dele colocando algo em comida de cachorro. Poderiam ser vitaminas, pelo que sabem. Suplementos. Preciso de mais. O que você precisa é sair daqui. Ela estava certa. Sabia que estava certa. Mas também conhecia Derek. Se apenas saísse, viria atrás de mim. Me encontraria. Ele havia sido tão cuidadoso, tão metódico. Isso não foi impulso. Isso foi planejado. Precisava pegá-lo. Realmente pegá-lo. De uma forma que não pudesse falar para sair. Tenho uma ideia, disse. Mas vai soar louco. Jessica me olhou como se tivesse perdido a cabeça quando expliquei. Talvez tivesse. O plano era simples. Fingiria que tudo estava normal. Manteria as câmeras rodando. Reunir mais evidência. Suficiente para provar um padrão. Suficiente para que a polícia tivesse que escutar. E manteria Pepper segura, não importa o quê. Ela comeria apenas comida que preparei. Beberia apenas água que despejei. A observaria cada segundo. Derek chegou em casa naquela noite agindo normal. Perguntou sobre meu dia. Beijou minha bochecha. Brincou com Pepper para as câmeras. Sorri. E conversei. E fingi que não o havia assistido tentar envenená-la 4 horas antes. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Nas próximas semanas, peguei ele mais 3 vezes. Sempre quando achava que estava fora ou ocupada. Sempre cuidadoso. Sempre com aquela mesma garrafa marrom. Fiz Jessica olhar a filmagem. Ela tinha uma amiga que era veterinária. Acharam que poderia ser anticongelante. Doses pequenas. Suficiente para fazer o animal ficar doente lentamente. Evitar suspeita. Amber, isso é suficiente. Jessica disse após o 4º vídeo. Vá à polícia agora. Mas comecei a pesquisar. Li sobre casos assim. Quão difíceis eram de provar. Quão frequentemente o abusador saía impune. Porque a vítima não tinha evidência suficiente. Porque promotores não achavam que envenenamento de animal valia o tempo deles. Precisava que ele confessasse. Dissesse em voz alta onde pudesse gravar. Então montei uma armadilha. Disse a Derek que tinha que ir a uma conferência em Seattle. 3 dias. Convite de última hora. Não podia recusar. E quanto a Pepper? Ele perguntou. Casual demais. Vou colocá-la num hotel para animais. Aquele lugar em Beaverton que você gostou? Posso observá-la. Tem certeza? Sei que está ocupado com trabalho. Quero. Realmente compensar por... Você sabe. Biscuit. Seus olhos ficaram todos macios e tristes. Tenho pensado muito sobre isso. Como falhei com você então? Deixe-me fazer isso. Quis vomitar. Ao invés disso, sorri. Tudo bem. Obrigada. Isso significa muito. Não fui a Seattle. Fui ao apartamento de Jessica com Pepper. Montei um laptop para monitorar todas as câmeras. Esperei. Derek passou o primeiro dia agindo normal, trabalhando, fazendo comida, assistindo TV. O segundo dia, ele começou a procurar minhas coisas. Passou pela minha cômoda, meu computador, procurando por algo. O terceiro dia, trouxe alguém ao apartamento. Uma mulher, alta, loira, confiante. Eles sentaram no meu sofá bebendo vinho e rindo. Reconheci ela do telefone dele. Sua colega de trabalho Emma, a que ele mencionou algumas vezes. Disse que eram apenas amigos. Não estavam agindo como amigos. Assisti eles se beijarem. Assisti ele levá-la ao nosso quarto. Assisti ele fechar a porta. Jessica colocou a mão no meu ombro. Desligue. Você não precisa ver isso. Mas continuei assistindo. Porque precisava saber. Precisava ver quem Derek realmente era. Saíram 1 hora depois. Emma estava se vestindo, conversando sobre algo. Então Derek disse. Ela nunca saberá. Ela é idiota. Continuou adotando animais mesmo depois que matei os primeiros 2.
Algumas pessoas apenas recusam aprender. Meu sangue virou gelo. Emma riu. Você é terrível. Aqueles pobres animais. São apenas animais. E ela estava ficando confortável demais. Independente demais. Os animais a faziam feliz. Não posso ter isso. E quanto ao novo? Dando tempo. Não quero ser óbvio demais. Mas uma vez que estivermos casados, vou isolá-la. Engravidá-la, talvez. Então não importará. Ela não conseguirá sair. Emma o beijou. Você é tão mau. Adoro isso. Jessica estava gravando no telefone dela. A conversa inteira. Isso é suficiente, ela disse. Estamos ligando para a polícia agora. Mas já estava pensando adiante. Derek acabava de confessar assassinato. 2 contagens. E conspiração para uma terceira. Mais a traição. Mais o que quer que mais estivesse naquelas gravações. Ele achou que era tão esperto. Tão cuidadoso. Mas ficou presunçoso. Cometeu o erro que todos narcisistas cometem eventualmente. Me subestimou. Liguei para um advogado antes de ligar para a polícia. Recebi conselho. Documentei tudo. Carimbos de tempo. Datas. Registros veterinários. Os vídeos. A confissão em áudio. Então liguei para a polícia. E reportei crueldade animal. Com evidência. Levou 3 dias para prendê-lo. 3 dias de mim fingindo voltar de Seattle. Agindo normal. Dormindo na mesma cama que um homem que assassinou meus animais. E planejou me prender em um casamento. A detetive que pegou minha declaração era uma mulher chamada Rodrigues. Ela viu casos assim antes. Sabia no que podiam se tornar. Você fez a coisa certa, ela disse. Esses caras sempre escalam. Animais primeiro. Então, parceiros. Derek foi acusado de 2 contagens de crueldade animal. E uma contagem de tentativa de crueldade animal. Encontraram a garrafa marrom no bolso do casaco dele. Anticongelante. Exatamente como a amiga de Jessica pensou. Ele tentou alegar que era para o carro dele. Que não tinha ideia de como acabou em comida de cachorro. Que os vídeos eram editados. Mas o advogado dele viu a filmagem dele com Emma. Ouviu a confissão. Sabia que estava terminado. Derek aceitou um acordo. 1 ano na cadeia. 3 anos de liberdade condicional. Ordem de restrição. Aconselhamento obrigatório. Não suficiente. Nem perto de suficiente pelo que fez. Mas foi algo. Emma continuou enviando mensagens para ele na cadeia. Sei porque a promotora me mostrou as mensagens como parte do caso. Ela não achava que ele fez algo errado. Achava que estava exagerando. Eram apenas animais. Garotos serão garotos. Algumas pessoas estão além de ajuda. Me mudei para o apartamento de Jessica temporariamente. Quebrei o contrato. Levei o golpe financeiro. Não me importei. Comecei terapia. Lidei com o fato de que quase casei com um homem que assassinou meus animais como forma de controle. Que planejou me isolar. Me prender. Lidei com a culpa de não ter visto mais cedo. De ter ignorado red flags. De ter confiado nele. Minha terapeuta disse que não foi minha culpa. Que Derek estava me preparando desde o início. Que abusadores são especialistas em esconder quem realmente são. Ajudou. Um pouco. Pepper ajudou mais. Ela passou por inferno também. Nos recuperamos juntas. 6 meses após Derek ir para a cadeia, comecei a procurar um lugar maior. Algo com quintal. Espaço para Pepper correr. Jessica veio comigo às visitas. Me ajudou a restringir. Encontramos uma casinha perfeita no sudeste de Portland. Velha, mas charmosa. Quintal cercado. Acessível. Fiz uma oferta. Foi aceita. O dia da mudança foi caos. Jessica. O namorado dela, Marcus. Meu irmão Tyler. Todos ajudando a carregar caixas. Pepper correndo e explorando cada canto da nova casa dela. Senti leve pela primeira vez em anos. Naquela noite, sozinha na minha nova casa, tomei uma decisão. Ia acolher novamente. Dar a mais cachorros como Pepper uma segunda chance. Mas seria mais esperta desta vez. Mais cuidadosa. Confiar nos meus instintos. E nunca ignoraria red flags novamente. Me candidatei ao abrigo na semana seguinte. Ficaram animados em me ter de volta. Disseram que enviariam alguns cachorros que precisavam de colocação temporária. O primeiro chegou 2 semanas depois. Uma pitbull idosa chamada Roxy. 70 libras de músculo. E cicatrizes. E o temperamento mais doce que já vi. Havia sido apreendida de um ringue de luta de cachorros. Precisava de cuidado médico. E socialização. O abrigo disse que era inadotável. Velha demais. Danificada demais. Bagagem demais. Olhei para ela uma vez. E me apaixonei. Roxy estava com medo de tudo no início. Barulhos altos. Movimentos repentinos. Homens especialmente. Ela tremeria quando Tyler viesse ajudar a consertar minha cerca. Mas ela amava Pepper. Tornaram-se amigas instantâneas. E lentamente, dia a dia, Roxy começou a confiar em mim. Não estava olhando para adotá-la. O plano era apenas acolher. Ajudá-la a curar o suficiente para talvez encontrar um lar. Mas 3 meses depois, não conseguia imaginar minha vida sem ela. Liguei para o abrigo. Vou ficar com ela. Ficaram chocados. Felizes. Disseram que Roxy tinha sorte. Mas eu era a sortuda. A vida caiu em um ritmo. Trabalho. Cachorros. Terapia. Cura. Derek saiu da cadeia após 8 meses por bom comportamento. A ordem de restrição ainda estava em efeito. Não pensava muito sobre ele mais. Ele era um fantasma. Uma lição aprendida. Então, uma noite, 3 semanas após a soltura de Derek, cheguei em casa de jantar com Jessica. Era tarde. Quase 23 horas. A rua estava quieta. Estacionei na minha entrada. E peguei minha bolsa. Foi quando o vi. Derek parado no meu quintal. As luzes do sensor de movimento ainda não o haviam pegado. Ele estava apenas parado lá nas sombras perto da minha cerca.
Meu coração parou. Literalmente parou. Ele me viu vê-lo. Sorriu. Aquele mesmo sorriso que me fez esquecer meu nome 3 anos atrás. Exceto agora, tudo que via era podridão por baixo. Deveria ter ligado para 911. Deveria ter ficado no meu carro. Deveria ter dirigido embora. Ao invés disso, abri minha porta. Você precisa ir embora. Só quero conversar. Está violando uma ordem de restrição. Vá embora agora. Ele deu um passo mais perto. Você arruinou minha vida, Amber. Você arruinou sua própria vida. Tudo isso por alguns animais estúpidos. Você sabe como a cadeia foi? Você se importa? Nem um pouco. O rosto dele mudou. Aquela máscara de civilidade caiu. Você acha que ganhou. Mas não ganhou. Você vai pagar pelo que fez comigo. As luzes de movimento acenderam. Inundaram o quintal. Podia vê-lo claramente agora. Ver a raiva nos olhos dele. O ódio. Ele tinha algo na mão. Não conseguia dizer o quê. Algo de metal brilhando. Derek, vá embora ou estou ligando para a polícia. Ligue. Estarei dentro da sua casa antes de chegarem. E aqueles cachorros que tanto ama. Vou fazer você assistir. Minha mão já estava no meu telefone. Dedo no botão de ligação de emergência. Mas então ouvi. Um som de dentro da minha casa. Baixo e profundo. Latindo. O latido de Roxy. Diferente do latido normal dela. Mais profundo. Perigoso. Derek ouviu também. Que diabos é isso? Esse é seu pior pesadelo se não for embora agora. Ele riu. Um cachorro? Você acha que um cachorro me assusta? Matei 2 seus já. O latido ficou mais alto. Mais perto. Então a porta de cachorro. A que instalei no mês passado. Bateu aberta. Roxy veio através como um míssil. 70 libras de músculo. E fúria. E cada pedaço de trauma daquele ringue de luta canalizado em raiva protetora pura. Derek teve tempo de levantar o braço. Foi isso. Roxy o atingiu à altura do peito. Derrubou ele de costas. Foi direto para o rosto dele. Ouvi-me mesma gritando. Ouvi Derek gritando. Ouvi os sons horríveis de dentes. E rasgando. E... Roxy, para! Ela não escutou no início. 3 anos de abuso. Meses de luta. Tudo saindo de uma vez. Mas então Pepper estava lá. Latindo. Dançando ao redor deles. E algo em Roxy clicou. Ela soltou. Recuou. Veio ficar entre mim e Derek. Pelos arrepiados. Lábios puxados para trás. Sangue no focinho dela. Derek estava se enrolando no chão. Mãos sobre o rosto. Gritando. Sangue por todos os lados. Liguei para 911. Mãos tremendo tão forte que mal conseguia discar. A operadora estava calma. Fez perguntas. Respondi no piloto automático. Sim, alguém estava machucado. Não, não estava em perigo imediato. Sim, o cachorro estava contido. Não, não sabia a extensão das lesões. Derek ainda estava gritando. Aquela coisa tentou me matar. Vou processar você. Vou colocá-la para baixo. Vou. Você estava violando uma ordem de restrição no meu quintal. Me ameaçando. Você vai para a cadeia novamente. Por mais tempo desta vez. A polícia chegou primeiro. Então a ambulância. Carregaram Derek em uma maca. O rosto dele era uma bagunça. Lacerações profundas. Parte da orelha rasgada. Marcas de mordida por todo o pescoço e mandíbula. Os paramédicos disseram que precisaria de cirurgia. Muito dela. Poderia ter cicatrização permanente. Bom, um dos oficiais pegou minha declaração. Escutou a história inteira. Verificou a ordem de restrição. Viu que Derek a violou. O cachorro? Ele perguntou. Ela estava me protegendo. Ele tinha uma arma. Me senti ameaçada. Encontraram uma faca na grama onde Derek a derrubou. Faca dobrável. Aparência desagradável. O oficial assentiu. Vamos precisar levar seu cachorro para uma retenção de quarentena. Procedimento padrão para mordida. Mas dadas as circunstâncias... Ele olhou para Derek sendo carregado na ambulância. Acho que este foi um caso claro de defesa. O promotor revisará. Mas duvido que seu cachorro enfrentará consequências. Levaram Roxy de qualquer forma. Retenção de 10 dias em controle animal. Certificar que não estava raivosa. Visitei ela todo o santo dia. Ela pareceu confusa no início, como se achasse que fez algo errado. Mas continuei dizendo que era boa menina. A melhor menina. Minha heroína. Derek tentou apresentar acusações. Cachorro perigoso. Ataque não provocado. A coisa toda. Mas a câmera de segurança que instalei após a situação Derek, a que cobria meu quintal inteiro, havia capturado tudo. Ele no meu quintal. A faca. As ameaças. Roxy me defendendo. O promotor descartou as alegações dele. Adicionou mais acusações para Derek. Violação de ordem de restrição. Ameaça criminal. Posse de arma durante crime. Ele voltou para a cadeia. Não sairia por anos desta vez. Recebi Roxy de volta após 10 dias. Trouxe ela para casa com uma coleira nova. E o maior bife que consegui encontrar. Ela e Pepper me encontraram na porta como se tivesse ido embora por anos ao invés de algumas horas. Jessica veio naquela noite. Trouxe vinho. E comida para a viagem. Sentamos no meu sofá com ambos cachorros entre nós. Você sabe que isso é insano, certo? Ela disse. Como completamente insano. Que parte? Tudo isso. Os animais assassinados. O ex-psicopata. A vingança pitbull. Isso é como algo de um filme. Bem, é minha vida. Como você está tão calma sobre isso? Pensei sobre isso. Realmente pensei. Porque sou livre. Ele não pode me machucar mais. Não pode machucar meus cachorros. Não pode machucar ninguém. Ele vai estar na prisão. E mesmo quando sair, terá um registro. Todos saberão o que fez. Justiça poética. Algo assim. Bebemos nosso vinho em silêncio por um tempo. Pepper roncou suavemente. A cabeça de Roxy estava pesada no meu colo. Vai continuar acolhendo? Jessica perguntou. Absolutamente.
Mesmo após tudo isso? Especialmente após tudo isso. Derek tentou me quebrar machucando coisas que amava. Se paro de amar coisas por causa dele, ele ganha. Então vou amar mais alto, mais forte. Vou salvar cada cachorro que puder. Jessica sorriu. Você é tipo durona. Sabia disso? Tenho boas professoras. Arranhei Roxy atrás das orelhas mutiladas dela. Esta menina sobreviveu coisas que nem consigo imaginar. Se ela pode voltar disso, posso voltar de Derek. 3 semanas depois, a data do julgamento de Derek foi marcada. A promotora disse que era aberto e fechado. Ele pegaria pelo menos 5 anos desta vez. Talvez mais se pudessem provar que planejou me machucar, não apenas ameaçar. Emma parou de enviar mensagens para ele. Encontrou um novo namorado. Postou sobre ele constantemente em redes sociais, como se Derek nunca tivesse existido. Algumas pessoas não têm lealdade. Graças a Deus. Comecei a namorar novamente. Lentamente. Cuidadosamente. Primeiro encontro foi em um parque de cachorros. Imaginei que se não conseguissem lidar com meus cachorros, não havia ponto em ir adiante. O nome dele era Chris. Contador. Trabalho chato. Mas era engraçado sobre isso. Amava animais. Tinha 2 gatos resgatados em casa. Conversamos por 3 horas enquanto Roxy e Pepper brincavam. Contei sobre Derek no segundo encontro. Imaginei melhor tirar do caminho. Alguns caras correriam. Estava bem. Precisava de alguém que pudesse lidar com a verdade. Chris não correu. Apenas escutou. Fez perguntas. Pareceu genuinamente horrorizado pelo que Derek fez. Seu cachorro é uma heroína, ele disse, olhando para Roxy. Espero que saiba disso. Digo a ela todo dia. Fomos devagar. Realmente devagar. Não estava pronta para apressar nada. Poderia nunca estar pronta para isso novamente. Mas foi legal. Ter alguém que via minhas cicatrizes. E não estremecia. Que entendia por que precisava acolher cachorros. Por que tinha câmeras por todos os lados. Por que não conseguia dormir sem ambos cachorros no meu quarto. O julgamento aconteceu no final da primavera. Tive que testemunhar. Enfrentar Derek do outro lado de um tribunal. Assisti-lo tentar mentir para sair de tudo. O advogado dele tentou me pintar como louca. Disse que orquestrei tudo. Que treinei Roxy para atacá-lo. Que o atraí à minha casa. A promotora o destruiu. Mostrou os vídeos de Derek envenenando Pepper. Tocou o áudio dele confessando a Emma. Mostrou a filmagem de segurança do meu quintal. Derek com uma faca. Derek me ameaçando. Roxy fazendo o que foi treinada a fazer naquele ringue de luta horrível. Proteger a todo custo. O júri deliberou por 2 horas. Encontrou ele culpado em todas as contagens. O juiz deu 7 anos. Disse que o que Derek fez foi calculado. E cruel. Que não mostrou remorso. Que era perigo para mim. E para animais. 7 anos. Não vida. Não para sempre. Mas melhor que 1 ano. Melhor que ele sair em 8 meses por bom comportamento. Chorei no banheiro do tribunal após a sentença. Jessica me segurou enquanto soluçava. Alívio. Raiva. Luto pelo tempo que perdi com Derek. Pelos animais que assassinou. Pela pessoa que fui antes de conhecê-lo. Acabou, Jessica disse. Realmente acabou desta vez. E foi. Fui para casa naquela noite. E sentei no meu quintal com Roxy e Pepper. Assisti eles brincarem na luz desaparecendo. Pensei sobre quão perto cheguei de perder tudo. Mas não perdi. Sobrevivi. E não apenas sobrevivi. Reconstruí. 6 meses após o julgamento, adotei outro cachorro. Uma mix de labrador idosa chamada Mabel. Cega de um olho. Artrítica. O abrigo disse que ninguém a quereria. Ela se encaixou perfeitamente no nosso pequeno bando. Então outro. Um terrier de 3 pernas chamado Bandit. Então mais 2. Par ligado de huskies que alguém abandonou quando ficaram velhos demais. Minha casa se tornou santuário. Um lugar onde coisas quebradas vinham curar. Exatamente como eu. Chris propôs 1 ano após a sentença de Derek. Não com um grande gesto. Ou anel chique. Apenas sentando no meu sofá. Com 5 cachorros empilhados ao nosso redor. Assistindo filme. Sendo comum. Quero fazer isso para sempre, ele disse. Você, eu. Quantos cachorros conseguirmos encaixar em uma casa? Disse sim porque aprendi algo de Derek. Aprendi que amor não deveria doer. Não deveria te fazer menor. Não deveria tirar as coisas que te fazem você. Amor real faz espaço. Adiciona. Multiplica. Nos casamos 6 meses depois no meu quintal. Cerimônia pequena. Amigos próximos. Família. Todos os 5 cachorros como testemunhas. Derek enviou uma carta da prisão. O advogado dele encaminhou. Não abri. Apenas joguei fora. O que quer que tivesse a dizer, não precisava ouvir. Ele era meu passado. Um capítulo fechado. Uma lição aprendida. Tinha um futuro agora. Cheio de possibilidade. Cheio de cachorros que precisavam ser salvos. Cheio de um homem que me amava por exatamente quem era. E tinha Roxy. Minha menina. Minha heroína. O cachorro que salvou minha vida sendo exatamente o que foi treinada a ser. Uma lutadora. Apenas pelos motivos certos desta vez. Às vezes penso sobre o que teria acontecido se não tivesse adotado ela. Se tivesse ficado apenas com Pepper. Se tivesse conseguido outro cachorro pequeno. Algo que Derek poderia ter machucado. Ele teria invadido minha casa naquela noite. Sei que teria. Trouxe uma faca. Planejou. E não sei se teria sobrevivido. Mas adotei Roxy. E ela me protegeu. E agora Derek está na prisão. E sou livre. E isso é seu próprio tipo de justiça. O tipo poético. O melhor tipo. Pessoas me perguntam às vezes se estou com raiva. Se odeio Derek pelo que fez. Se desejo coisas piores tivessem acontecido a ele. E a verdade é que não penso muito sobre ele mais. Ele é barulho. Estático. Um pesadelo ruim do qual acordei. Estou ocupada demais vivendo. Acolhendo cachorros.
amando meu marido, construindo a vida que quero, ao invés da vida que alguém mais planejou para mim. Essa é a vingança real, não o julgamento, ou a sentença prisional, ou até os dentes de Roxy. A vingança real é ser feliz sem ele, ser inteira, ser livre. A vingança real é prosperar. Fui visitar Derek uma vez, cerca de 1 ano na sentença dele. Não sei porquê, fechamento talvez, ou apenas curiosidade mórbida. Ele parecia diferente, menor de alguma forma. As cicatrizes no rosto dele haviam curado mal. Nunca seria bonito novamente. Sentamos um de frente para o outro na sala de visita. Plexiglass entre nós. Receptores de telefone como nos filmes. Ele não se desculpou. Não perguntou como estava. Apenas me encarou com olhos planos, vazios. O que quer? Ele finalmente disse. Não sei. Achei que precisava te ver. Fazer isso real. É real. Estou aqui. Você me colocou aqui. Você se colocou aqui. Você matou meus animais. Tentou me machucar. Eram apenas animais. E foi quando soube que nunca entenderia. Nunca compreenderia o que fez de errado. Algumas pessoas são quebradas de formas que não podem ser consertadas. Desliguei o telefone sem dizer adeus. Saí daquela prisão. E nunca olhei para trás. Isso foi há 2 anos. Derek sairá eventualmente. Em mais 5 anos. Provavelmente menos com bom comportamento. Mas não vou estar com medo mais. Tenho Roxy. Tenho Pepper. Tenho Mabel. E Bandit. E os Huskies. Tenho Chris. Tenho Jessica. Tenho uma vida que construí do zero depois que Derek tentou queimá-la. E se ele chegar perto de mim novamente? Bem, Roxy não é a única que aprendeu a revidar. Aprendi também. Não sou a mesma pessoa que era quando conheci Derek naquela cafeteria. Não a garota que ignorou red flags porque queria ser amada. Não a mulher que ficou quieta enquanto seus animais morriam. Sou alguém nova agora. Alguém mais forte. Alguém que conhece seu valor. Alguém que nunca deixará ninguém fazê-la se sentir pequena novamente. Derek tentou me quebrar. Ao invés disso, me forjou em algo mais forte. Então obrigada, Derek, por ser exatamente quem você é. Por me mostrar exatamente quem não quero ser. Por me dar o maior presente. O conhecimento de que posso sobreviver qualquer coisa. Até você. Especialmente você. Estou escrevendo isso do meu quintal. Final de tarde de verão. Luz dourada. Cachorros brincando. Chris fazendo churrasco para jantar. Vida sendo comum. E linda. E minha. Meu ex-psicopata matou cada animal de estimação que adotei. Até eu adotar um pitbull resgatado que arrancou o rosto dele com mordidas. E agora estou aqui. Viva. Livre. Feliz. Esse é o fim da história. Ou talvez seja o começo. De qualquer forma, não estou com medo mais. E isso é tudo.